dia a todas e a todos. Também temos alguns homens, que bom para o debate. Meu nome é Paula, eu sou coordenadora auxiliar do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Nós estamos nos 16 dias de ativismo, lutando aí pelo fim da discriminação, pelo fim da violência contra as mulheres. Então resolvemos trazer alguns debates que chegaram também até o núcleo, trazer um pouco da questão do abolicionismo, sobre a perspectiva de gênero, discutir os direitos humanos também por essa perspectiva, então por esse olhar. A gente tem certeza que será um debate muito rico. Já agradecemos de antemão a presença de vocês, sabemos que não é fácil estar aqui numa sexta-feira, nesse horário, ainda mais as mulheres, que tem que muitas vezes deixar de lado uma série de afazeres que a gente sabe que ainda ficam para a nossa função, A gente sabe que tem que ter uma organização, tem que ter um apoio, não é fácil estar aqui, mas já agradecemos a disposição, o tempo de vocês, para a gente conseguir falar um pouco desse debate que está muitas vezes sendo cerceado nos outros espaços, E aqui na Defensoria a gente quer trazer sim a questão do gênero, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar com pessoas que tenham esse conhecimento rico, profundo, um debate que traz realmente um estudo aprofundado, não uma fala rasa, que muitas vezes a gente vê em outros espaços, enfim. E aí agora a Mônica de Mello, que será nossa mediadora, vai fazer as apresentações. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de chamar inicialmente para compor aqui a mesa, para que a gente possa, então, iniciar o nosso debate sobre o direito, sob a perspectiva de gênero e seus desafios. Então, agora, na parte da manhã, nós vamos falar do abolicionismo penal, sobre a perspectiva de gênero. Vamos também falar sobre direitos humanos, sob a perspectiva de gênero. Então, para acompanhar essa primeira mesa, agora na parte da manhã, eu queria chamar a Maria Lúcia Pereira Caram, que é juíza de direito aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é ex-juíza auditora da Justiça Militar Federal e ex-defensora pública, nossa ex-colega do Estado do Rio de Janeiro, autora de vários livros. É também presidente da Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, a LIP Brasil, membro do Conselho Consultivo de Students for Sensible Drug Policy, e é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM, do ICCC, do Instituto Carioca de Criminologia, e da AJD, da Associação dos Juízes para a Democracia. Estava lembrando ali há pouco que ela já esteve aqui, inclusive, na Defensoria, num debate, numa discussão que nós fizemos sobre a questão da criminalização das drogas, e acho que é um tema que ela tem também tratado bastante, nos últimos anos. Chamo também a Maíra Zapater, que é doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é especialista em Direito Penal e Processual Penal, e é graduada em Direito pela PUC e Ciências Sociais, pesquisadora e professora universitária. Eu acredito que esse debate, esse encontro hoje, ele parte de uma certa, diria, uma moldura, acho que fatos e situações que têm acontecido e permeado as discussões de gênero e direito no Brasil. Acho que é importante a gente aqui pensar e ter isso em vista, ter isso em mente, que a gente parte aqui de algumas situações que temos vivendo, estamos vivendo no Brasil. Acho que a gente vive, de um lado, um momento muito preocupante de retrocessos na área dos direitos da mulher, na área de gênero, vide aí a ideologia de gênero, colocada aqui
como necessário um combate dessa dita ideologia, e aí, né, isso reverberou em várias questões, né, reverberou no ensino sem ideologia de gênero, então reverberou em toda a discussão dos planos de educação, né, no âmbito nacional, estadual, municipais. Eu acho que a gente vê também um enfraquecimento da laicidade estatal, né, então cada vez mais uma crescente confessionalização de discussões relacionadas ao gênero, relacionadas às pautas, né, do movimento de mulheres, do movimento feminista, né, do movimento LGBTQ, e, né, uma ampliação, né, de criminalização, né, também pautas de ampliação da criminalização do aborto, né, aprovação recente pelo Supremo Tribunal Federal do ensino religioso confessional nas escolas públicas. Então, acho que eu vejo assim, né, um cenário em que há um retrocesso mesmo, né, muito grande em relação a esses direitos, né, e que são, né, de importância e são pauta do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública. Mas também de um outro lado, né, acho que a gente também tem que nos apoiar e nos fortalecer nesse sentido. Eu também vejo, né, nos últimos anos assim, uma efervescência do movimento feminista, né? A gente chama de uma primavera feminista. Acho que isso se deve muito, né, ao feminismo jovem, né, ao feminismo das jovens, né, e que é potencializado e irradiado pelas redes sociais, né? Então acho que isso também é uma coisa interessante. Eu vejo muito reação e, né, contra-reação. Você tem de um lado essa efervescência do feminismo, uma retomada, né, e principalmente pelas jovens, e tem, né, uma reação, né, da direita conservadora, bala, bíblia e boi, em relação a todas essas pautas. Então, esse é um pouco, eu vejo um pouco como o panorama, né, que a gente tem, o pano de fundo dessas discussões, né, e acho que hoje a gente tem esse pano de fundo aí, né, que eu fiz um pouco rapidamente, e a gente vai aproveitar aqui para debater nessa parte da manhã, né, um pedaço dessa discussão, né, quando a gente vai falar aqui, vai tratar dos direitos humanos sob a perspectiva de gênero e do abolicionismo penal sob a perspectiva de gênero. Quer dizer, mais que nunca, né, se faz fundamental falar de gênero, né, e falar de gênero no direito. Na verdade, o gênero no direito, ele entra, né, muito depois das outras ciências sociais, né? A discussão de gênero começa na antropologia, na história, né? O direito vai falar de gênero muito depois dessas outras ciências, né? Então é uma discussão mais recente dentro do direito, né? A perspectiva de gênero e feminista no direito, ela é muito mais recente do que nas outras ciências sociais. E falar hoje de gênero no Brasil e tentar estudar o direito a partir dessa perspectiva é fundamental, né? Fundamental dentro desse cenário político que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, não quero, né, me alongar, mas acho que é importante a gente ter isso em mente. Vou passar aqui de acordo com a ordem, tudo bem? Vou passar aqui, então, de acordo com a ordem apresentada aqui do seminário, a palavra para Maria Lúcia Caram, que vai, então, tratar do tema do abolicionismo penal sob a perspectiva de gênero. Bom, obrigada, agradeço a Defensoria Pública pelo convite, né? Como a Mônica falou, fui defensora, então é sempre um grande prazer para mim estar aqui na Defensoria Pública. Bom, a partir das últimas décadas do século XX, com o ressurgimento dos movimentos feministas, certamente foram notáveis os avanços, especialmente no mundo ocidental, no sentido da afirmação e garantia dos direitos das mulheres, né? Mas as transformações ocorridas desde então não conseguiram alcançar a plena superação
da ideologia patriarcal, não se podendo esquecer que em muitas partes do mundo, especialmente alguns países da Ásia e da África, a discriminação contra as mulheres e a sua posição de subordinação são ainda intensamente presentes. Mas mesmo aqui no mundo ocidental, onde registrados esses significativos avanços no campo das relações entre os gêneros, ainda subsistem resquícios dessa ideologia patriarcal. A distinção entre tarefas masculinas e femininas não chegou a ser totalmente eliminada, a desigualdade de salários e de oportunidades de ascensão a postos mais qualificados ainda se faz bastante presente. Os postos políticos de poder e de decisão ainda permanecem sendo espaços predominantemente masculinos, ainda hoje acessíveis a mulheres apenas enquanto exceções. Esses resquícios da ideologia patriarcal, de uma histórica desigualdade, de uma discriminatória posição de subordinação da mulher, naturalmente se refletem nas relações individualizadas. Mesmo onde registrados os significativos avanços no campo das relações entre os gêneros, ainda é alto o número de agressões de homens contra mulheres no ambiente doméstico, a caracterizar a chamada violência de gênero, isto é, a violência motivada não apenas por questões estritamente pessoais, mas expressando a hierarquização estruturada em posições de dominação do homem, subordinação da mulher, e por isso constituindo manifestações de discriminação. A brasileira Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, pretendeu criar mecanismos para coibir essa violência a fim de garantir os específicos direitos fundamentais das mulheres. No entanto, a orientação central de tal lei, com decisivo apoio e, mais do que isso, por pressão de ativistas e movimentos feministas, inclinou-se para uma opção criminalizadora, privilegiando a sempre enganosa, danosa e dolorosa intervenção do sistema penal como um suposto instrumento de realização daqueles direitos fundamentais, como um suposto instrumento de proteção das mulheres contra a discriminação e a opressão. Não obstante a ausência de qualquer impacto da Lei 11.340 na prevenção de mortes de mulheres resultantes de agressões, os índices de homicídios contra mulheres permaneceram praticamente os mesmos nos períodos que antecederam a lei, período 2001-2006 e períodos posteriores, 2007-2011. Muitos ativistas, não obstante nenhum resultado de redução da violência, muitos ativistas e movimentos feministas continuaram insistindo nessa mesma solução penal, mais recentemente aplaudindo a Lei 13.104 de 2015, que acrescentou as circunstâncias qualificadoras do homicídio, o dito feminicídio. Com a sua adesão ao sistema penal e o seu entusiasmo pela punição, uma significativa porção de ativistas e movimentos feministas, bem como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, acabam por se fazer corresponsáveis pela desmedida expansão do poder punitivo globalmente registrada a partir das últimas décadas do século XX. Movidos pelo desejo de punir os seus apontados inimigos, têm contribuído decisivamente para o maior rigor penal, que se faz acompanhar exatamente pela crescente supressão de direitos humanos fundamentais, pela sistemática violação a princípios garantidores inscritos nas normas assentadas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas, pela intensificação da violência, dos danos e das dores inerentes ao exercício do poder punitivo. O desejo punitivo acaba por cegar os seus adeptos e adeptas. Ativistas e movimentos feministas que aplaudem e reivindicam o rigor penal contra o que apontam como responsáveis por violências contra mulheres, muitas vezes acabam por paradoxalmente reafirmar a ideologia patriarcal, como aconteceu no aplauso ao julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal
sobre a regra contida no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, concernente à iniciativa da ação penal em hipótese de acusação de prática de crime de lesões corporais leves praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Sempre vale lembrar que a regra discutida já trazia uma discriminatória superproteção à mulher, ao estabelecer que a renúncia à representação somente poderia se dar perante o juiz em audiência especialmente designada para tal fim e ouvido o Ministério Público, exigência inexistente em quaisquer outras hipóteses em que a iniciativa do Ministério Público depende de representação do apontado ofendido, sempre livre para renunciar ou desistir da representação e assim desautorizar a instauração do processo contra o apontado agressor. Mas no comentário do julgamento, o Supremo Tribunal Federal foi além, negou a eficácia àquela regra da Lei 11.340 para indevidamente se substituindo ao Poder Legislativo, pura e simplesmente afastar a exigência da representação e assim tornar incondicionada a iniciativa do Ministério Público no exercício da ação penal. Emoldurada por discursos pretensamente voltados para a proclamação da dignidade da mulher, essa decisão do Supremo Tribunal Federal constituiu, na realidade, uma clara reafirmação da supostamente combatida ideologia patriarcal e um exemplo cabal de discriminação contra a mulher. No afã de propiciar a qualquer custo condenações de apontados agressores, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal retirou qualquer possibilidade de protagonismo da mulher no processo, reservando-lhe uma posição passiva e vitimizante, inferiorizando-a, considerando-a incapaz de tomar decisões por si própria, colocando-a em situação de desigualdade com todos os demais ofendidos, a quem é garantido o poder de vontade em relação à instauração do processo penal. Tal pronunciamento negou à mulher a liberdade de escolha, tratando-a como se coisa fosse, submetida à vontade de agentes do Estado, que, tutelando-a, pretendem ditar o que autoritariamente pensam seria o melhor para ela. Difícil encontrar manifestação mais contundente de machismo. Em sua cega e paradoxal adesão ao sistema penal, ativistas e movimentos feministas, como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, encobrem os seus desejos punitivos com uma distorcida leitura das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais, delas pretendendo extrair supostas obrigações criminalizadoras. Leis e práticas penais, no entanto, necessariamente constituem um obstáculo à plena realização desses direitos fundamentais. As normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais foram concebidas como uma defesa do indivíduo diante dos poderes estatais, especialmente o mais violento e perigoso desses poderes, que é o poder punitivo. Em sua relação com leis penais criminalizadoras, as normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais se destinam a funcionar como um freio ao poder do Estado de punir, a fim de proteger cada indivíduo ameaçado pelo exercício desse poder, em qualquer circunstância, seja quem for tal indivíduo ou quão odiosa a conduta alegadamente praticada. Em sua relação com leis penais criminalizadoras, as normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais se destinam, portanto, a proteger cada indivíduo suspeito, acusado ou condenado pela prática de um crime, de modo a evitar ou pelo menos minimizar as violentas, danosas e dolorosas consequências de investigações, processos ou condenações penais. Assim, sempre se orientando pela primazia da proteção do indivíduo sobre o poder punitivo, sempre implicando o máximo respeito pela liberdade individual e o máximo controle sobre o exercício do poder punitivo. Essas mesmas normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais não podem ser usadas para impulsionar aquele mesmo violento, danoso e doloroso poder. A pretensão de extrair de tais normas supostas obrigações criminalizadoras inverte totalmente a sua função.
Normas destinadas a proteger o indivíduo ameaçado pelo exercício do poder punitivo não podem, paradoxalmente, funcionar como instrumento voltado para a expansão desse mesmo poder. Sempre vale lembrar as palavras do Evangelho de que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. A distorcida leitura das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais contraditoriamente apresenta o sistema penal como um instrumento de atuação positiva. No entanto, o sistema penal só atua negativamente. Aliás, em todos os sentidos, mas aqui toma o sentido de atuar proibindo condutas, ou seja, intervindo somente após o fato acontecido para impor a pena como consequência da conduta criminalizada. Na realidade, o que os dispositivos garantidores da proteção de direitos humanos fundamentais ordenam aos Estados são intervenções positivas, que criem condições materiais, econômicas, sociais e políticas para a efetiva realização daqueles direitos. São essas ações de natureza positiva, ou seja, ações que promovem direitos, e não ações negativas, ações que proíbem condutas, que devem ser realizadas pelos Estados para tornar efetiva a proteção dos direitos humanos fundamentais. O sistema penal nunca atua efetivamente na proteção de direitos. A expressão tutela penal, tradicionalmente utilizada, é manifestamente imprópria, na medida em que as leis penais criminalizadoras, na realidade, nada tutelam, nada protegem, não evitam a ocorrência das condutas que criminalizam, servindo tão somente para materializar o exercício do enganoso, violento, danoso e doloroso poder punitivo. O bem jurídico não deve ser visto como objeto de uma suposta tutela penal, mas unicamente como um dado real referido a direitos dos indivíduos, que, por imposição das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais, há de ser levado em conta como elemento limitador da elaboração e do alcance daquelas leis criminalizadoras. O sistema penal promove violência, promove estigmatização, marginalização e sofrimento. Aliás, quanto a esse último efeito, vale lembrar que essa é a ideia central da punição. Pena significa sofrimento. O sistema penal promove desigualdade e discriminação, tendo como alvo primordial grupos já em desvantagem social. O sistema penal promove a ideia do criminoso como o outro, o mal, e agora como o inimigo, necessariamente atuando de forma residual, através da seleção de alguns dentre os inúmeros autores de condutas criminalizadas para cumprirem aquele demonizado papel. Assim, o sistema penal facilita a minimização de condutas e fatos não criminalizáveis socialmente mais danosos, como a falta de educação de qualidade, de alimentação saudável, de atendimento à saúde, de moradia confortável, de trabalho digno. Assim, o sistema penal afasta a investigação e o enfrentamento das causas mais profundas de situações, fatos ou comportamentos indesejáveis ou danosos, provocando a sensação de que com a imposição da pena tudo estará resolvido. Assim, o sistema penal oculta os desvios estruturais, encobrindo-os através da crença em desvios pessoais, o que evidentemente contribui para a perpetuação daquelas situações, fatos ou comportamentos indesejáveis ou danosos. Com efeito, situações, fatos ou comportamentos negativos, indesejáveis ou danosos não desaparecem com a imposição das penas. A punição apenas adiciona novos danos e dores aos danos e dores causados pelas condutas criminalizadas. O sistema penal tampouco alivia as dores de quem sofre perdas causadas por comportamentos de indivíduos que desrespeitam e agridem os seus semelhantes. Ao contrário, o sistema penal manipula essas dores para criar e facilitar a aparente legitimação do poder do Estado de punir.
Manipulando o sofrimento, o sistema penal estimula sentimentos de vingança. E desejos de vingança não trazem paz. Desejos de vingança acabam sendo autodestrutivos. O sistema penal manipula sofrimentos, perpetuando-os e criando novos sofrimentos. Ativistas e movimentos feministas, como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, argumentam que as leis penais criminalizadoras têm uma natureza simbólica e uma função comunicadora de que determinadas condutas não são socialmente aceitáveis ou são publicamente condenáveis. Não parecem perceber, ou talvez não se importem, com o fato de que leis ou quaisquer outras manifestações simbólicas, como explicita o próprio adjetivo simbólico, não têm efeitos reais. Leis simbólicas não tocam nas origens, nas estruturas e nos mecanismos produtores de qualquer problema social. Para veicular a desejada comunicação da negatividade de determinadas condutas, ativistas e movimentos feministas, como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, aderem ao discurso manipulador consubstanciado no dialeto penal de que falava Luke Holzman. Claro exemplo desse discurso manipulador pode ser visto no importado discurso que fala de uma cultura do estupro que se faria presente no Brasil, não obstante a evidência de que o estupro é objeto de intenso repúdio pela imensa maioria da população brasileira, a ponto de acusados e condenados por tal conduta, quando presos, não poderem, em regra, ficar no convívio com os demais presos, devendo ser mantidos no chamado seguro como forma de garantir a sua integridade física. Esse dialeto penal cria um clima artificialmente emocional, assim exacerbando reações que, além de alimentarem a expansão do poder punitivo e a consequente multiplicação dos danos e dores provocados pelo sistema penal, acabam por obliterar medidas racionais e efetivas para um real enfrentamento dos fatos e condutas negativos, cuja incidência se almeja afastar ou pelo menos reduzir. O apelo à natureza simbólica e à função comunicadora das leis penais criminalizadoras é a mais recente tentativa de legitimar o violento, danoso e doloroso poder do Estado de punir. Com efeito, o evidente fracasso das tentativas anteriores, as fictícias funções de prevenção individual negativa ou positiva, concernentes aos efeitos da pena sobre os condenados, e de prevenção geral negativa, concernente ao suposto efeito dissuasório da pena, fracasso esse que teve que ser reconhecido mesmo pelos juristas adeptos do sistema penal, conduziu às teorias fundadas na igualmente fictícia função de prevenção geral positiva da pena, que se traduziria no estímulo ao respeito e à obediência à lei, ou na expressão de Jacobs, o cultivo da lealdade à lei. Dividindo os indivíduos entre cidadãos leais e inimigos, tais teorias fundamentam o chamado direito penal do inimigo, que a partir dessa divisão claramente nega a dignidade inerente a todos os indivíduos, assim claramente contradizendo os direitos humanos fundamentais. Não fosse isso, privar da liberdade, estigmatizar, causar sofrimento e acabar por arruinar a vida de um indivíduo para comunicar a mensagem de que determinada conduta é negativa ou má, não parece ser um comportamento harmônico com o conceito de direitos humanos fundamentais. Ao contrário, tal comportamento se ajusta perfeitamente à ideia do bode expiatório a ser sacrificado no altar do sistema penal, um bode expiatório que naturalmente será preferencialmente selecionado dentre os mais vulneráveis, os pobres, os marginalizados, os não brancos, os desprovidos de poder, eventuais autores daquela má conduta. Na avidez por sacrificar os seus eleitos inimigos para comunicar a mensagem de que a violência de gênero é algo negativo, ativistas e movimentos feministas muitas vezes não hesitam em negar o mínimo de garantias a autores de agressões contra mulheres, não se incomodando em manipular dores e tragédias, instrumentalizar fatos e sacrificar não só os seus bodes expiatórios,
como princípios fundamentais inscritos nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. Pense no recente episódio que gerou estrepitosas reivindicações que, em claro desprezo ao princípio da legalidade, pretendiam que se reconhecesse um imaginário tipo de estupro diante de uma teoricamente identificável mera contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Não criminalizar ou descriminalizar uma conduta está longe de significar a sua aprovação. Há muitos outros modos mais efetivos e não danosos de enfrentar situações negativas ou comportamentos indesejados, seja através de leis não penais, seja através de outras intervenções políticas e sociais. Ainda mais eficazes são as antes mencionadas intervenções positivas criadoras de condições materiais para a efetiva realização de direitos, efetivamente ordenados pelos dispositivos garantidores da proteção de direitos humanos fundamentais. Por exemplo, o reconhecimento legal e social das uniões de pessoas do mesmo sexo é muito mais eficaz na promoção de direitos LGBTQ do que a criminalização da homofobia, que, além de ineficaz, causa todos os danos e dores inerentes a qualquer intervenção do sistema penal. O papel de ativistas e movimentos feministas, como de quaisquer outros ativistas e movimentos de direitos humanos, há de ser o de repelir a violência e os demais danos causados pelo exercício do poder do Estado de punir, conter a sua expansão, defender os direitos humanos fundamentais de todos os indivíduos em quaisquer circunstâncias, reafirmar os valores de liberdade, solidariedade, tolerância e compaixão, lutar pela efetiva primazia dos princípios garantidores assentados nas declarações de direitos humanos e nas constituições democráticas, de modo a proteger cada indivíduo ameaçado pelo exercício do poder punitivo. Ativistas e movimentos feministas precisam sensibilizar e focalizar a sua atenção na opressão, na violência, nos danos e nas dores provocados pelo sistema penal. A começar pelo olhar para as tantas mulheres presas. O galopante e ininterrupto crescimento do número de presos no Brasil, nos últimos anos, atinge também as mulheres. A população carcerária feminina no Brasil mais do que triplicou nos últimos anos. Do total de presos brasileiros em dezembro de 2014, que são os últimos dados oficiais, as mulheres eram 33.973, o que significa o triplo do que era em dezembro de 2000, quando eram 10.112 mulheres presas. Mas não são apenas as mulheres presas, mais de 60% delas acusadas ou condenadas em razão da ilegítima criminalização do dito tráfico das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, não são apenas as mulheres presas que sofrem a opressão, a violência, os danos e as dores provocados pelo sistema penal. Aí, pensando ainda apenas nas mulheres, são também as mães, companheiras e filhas dos mais de 600 mil homens brasileiros presos, privadas da sua normal convivência familiar, sacrificadas nos difíceis deslocamentos e nas longas esperas pela oportunidade de breves visitas, violentadas nas ainda subsistentes revistas vexatórias no limiar das grades das prisões, libertando-se dos seus paradoxais desejos punitivos e dirigindo os seus olhares para o interior dos muros e grades em que aprisionados tantos seres humanos, ativistas e movimentos feministas talvez finalmente consigam compreender que o enfrentamento da violência de gênero e a redução desta e de quaisquer outras formas de violência, a superação da desigualdade entre os gêneros e de relações hierarquizadas e discriminatórias, assim como a superação de outras desigualdades e de quaisquer formas de discriminação, jamais poderão se dar através da sempre enganosa, danosa e dolorosa intervenção do sistema penal. É preciso buscar instrumentos mais eficazes e menos nocivos
do que o fácil, simplista e perversamente simbólico apelo à intervenção do sistema penal, que além de não evitar a ocorrência das condutas que etiqueta como crimes, além de não solucionar conflitos, ainda produz, paralelamente à injustiça decorrente da seletividade inerente à sua operacionalidade, um grande volume de sofrimento e de dor, estigmatizando, privando da liberdade e alimentando diversas formas de violência. O rompimento com tendências criminalizadoras, quer as sustentadas nos discursos de lei e ordem, quer as apresentadas sob uma ótica supostamente progressista, o rompimento com essas tendências criminalizadoras de qualquer natureza é indispensável para a efetiva superação de todas as relações de desigualdade, de dominação e de exclusão. A repressão penal, qualquer que seja a sua direção, em nada pode contribuir para o reconhecimento e garantia dos direitos humanos fundamentais, tampouco podendo trazer qualquer contribuição para a superação de preconceitos ou discriminações, até porque preconceitos e discriminações estão na base da própria ideia de punição exemplificativa que informa e sustenta o sistema penal. A efetiva superação da ideologia patriarcal, né, a efetiva afirmação dos direitos fundamentais das mulheres, há de caminhar também junto com a luta pelo, não importa quão distante, mas pelo fim do sistema penal, pelo fim do poder punitivo, né, pela abolição do sistema penal, não importando quando isso irá acontecer, mas importando sim em sempre se caminhar nesse sentido. E para caminhar no sentido da abolição do sistema penal, não se pode conciliar com qualquer proposta de ampliação daquilo que se quer terminar. Portanto, e se quer terminar porque é um instrumento de opressão, um instrumento de exclusão, um instrumento de discriminação. E o avançar dos direitos fundamentais das mulheres, né, o fim da ideologia patriarcal, né, a redução da violência de gênero, né, estão ligados ao fim da desigualdade, ao fim da discriminação, ao fim da exclusão e, portanto, não podem se valer de um instrumento que produz exatamente discriminação, exclusão e opressão. Enfim, eram essas as questões que eu queria trazer para a gente poder discutir depois. E, mais uma vez, agradeço o convite da Defensoria Pública. Agradeço imensamente a Maria Lúcia. Não sei se eu percebi, mas eu estou o tempo todo aqui me remexendo e me incomodando, mas acho que o objetivo é esse. Eu acho que a tua fala traz um desafio para nós, para a nossa atuação. Não quero, né, a Maíra vai falar um pouco, vai ter a fala dela, então também não quero me antecipar aos debates, a gente vai poder, acho que, debater, e acho que a tua fala causa, sabe, eu fico até, respiro fundo, porque a vontade é de pegar ali, linha por linha, não, discordo, não é bem assim, aí na seguinte, não, acho que você está equivocada aqui. Mas eu acho que é uma fala muito desafiadora pro feminismo, e diria não, e aí acho que é importante cada vez mais ressaltar isso, né? Não há um movimento feminista, acho que na tua fala você coloca isso, né? Os diversos feminismos. Acho que os feminismos, né, e há setores, teorias feministas que estão abertas ao diálogo com a criminologia crítica, com o abolicionismo,
se permitem afetar por isso. Acho que isso é muito presente na Defensoria Pública, né? Eu sou uma defensora pública, me assumo, me considero uma mulher feminista. Ao mesmo tempo, minha atuação, eu trabalho na vara de execução penal, né? E trabalho na defesa das pessoas condenadas, né? E eu não aplaudo nenhuma condenação, né? Eu não tenho uma fé cega no sistema penal, muito pelo contrário, né? Eu quero atuo para que as pessoas saiam daquele horror, né, daquele inferno. Eu não acredito no sistema penal, mas ao mesmo tempo, né, como mulher feminista, eu também quero lutar, né, para que as mulheres tenham uma vida livre de violência, né, um direito das mulheres ter uma vida livre de violência. E aí acho que você traz um grande desafio, porque né, eu não, acho que nós, né, e tem partes do feminismo, né, que não tem prazer na punição, né? Eu acho que é muito complicado colocar que há um prazer na punição, né? Ou que há uma cega adesão ao direito penal, né? Acho que há um grande desafio para nós de ter uma visão crítica, de produzir um feminismo crítico, de produzir uma criminologia crítica, né? Então, acho que a gente vai poder debater isso mais a fundo. E eu estou aqui me propondo, né, me proponho na vida mesmo a fazer esse exercício da tolerância no seguinte sentido. Tem uma psicanalista, Maria Rita Kell, e numa obra em que se trata da tolerância, tem um artigo dela em que ela fala da tolerância e traz uma abordagem que eu acho interessante e que me cativou, me mobilizou, que é que a tolerância é um se deixar afetar pelo outro. No seguinte sentido, que não é só permitir a existência daquilo que é diferente longe de mim, né, onde não admito a existência do outro que me incomoda, ou que me afeta, mas que ser tolerante, exercer a tolerância, seria permitir que essa coisa que me afeta, que me tira do conforto, que me tira do meu lugar, que eu possa permitir que isso me traga incerteza, que isso me desestabilize, e que aí eu possa refletir a partir dessa perspectiva do outro. E aí eu acho que a gente só vai poder caminhar, e acho que tem coisas em comum, né, se a gente se permitir se afetar reciprocamente, né? Então, permitir que o feminismo se afete, né, porque nós não temos, né, prazer em ver as pessoas punidas no sistema penal brasileiro, né? Seria muito sadismo, né? Se é que eu tenho prazer, né, de deixar as pessoas ali, mas ao mesmo tempo também tenho que estar, né, tô sensível a essa questão da violência. Então acho que tanto, né, há aí um caminho, acho que a ser percorrido, de ambas, né, as teorias se deixarem afetar pelo outro, né? Senão a gente não vai ter um diálogo comum, né? A gente não vai ter um caminho comum, e acho que eu gostaria de buscar esse caminho comum, né? Acho que a gente pode aí se deixar construir algo comum, né? Então, deixar um pouco isso no ar, mas tem um monte de coisa que eu fui anotando e a gente aprofunda, e depois todo mundo, né, acho que vai ter oportunidade também de estar falando, e a gente está aqui, vou propor esse exercício, né, que a gente se permita que ouvir e refletir a partir dessas diferentes perspectivas, que a gente não se encastele só, tudo bem, tem esse discurso, mas ele não me interessa, não quero ouvir porque meu discurso é outro, né? Então que a gente possa deixar se afetar hoje por esses diferentes discursos. Então quero passar.